Rafa, eu queria só comentar um pouco, até para o público que está acompanhando a gente, depois a galera que vai poder assistir, né? Essa é uma das grandes vantagens de transmissão, ainda mais via streaming com essa qualidade. Realmente, quem fica beneficiado é o público, né? Os maiores beneficiados. Mas só para explicar para quem vai assistir futuramente, para quem está acompanhando, a ideia desse canal fruto da parceria com a comunidade e cidade. Inicialmente começou lá em março, mas só texto, só artigo, notícia, atividades relacionadas à comunidade. E nós viemos amadurecendo essa ideia de termos o canal para poder disseminar a própria ferramenta, disseminar as experiências. Certamente a experiência de Volta Redonda ela merece ser disseminada de várias formas. Isso vai ficar registrado, que é uma vantagem, vai ficar no canal. E a intenção, especialmente cada vez mais, na ideia do faça você mesmo, porque é a possibilidade que software livre, software públicos, sistemas abertos, né, tecnologias abertas e livres possibilitam, é de você baixar, instalar, prestar uma consultoria ou instalar por conta própria, criar uma empresa, usar no seu estabelecimento, na sua cidade. E a gente, cada vez mais, por esse canal aqui, vai ajudar tanto as organizações quanto as pessoas, né, a sociedade de forma geral, de como elas podem usufruir dessas tecnologias. A gente percebe que ainda há uma dificuldade muito grande, uma descrença. Eu acho que o pior, hoje em dia, eu acho que nos impulsionou a criar o canal são aquelas questões das propagandas enganosas que tem nas redes sociais hoje em dia. Né? Não clica aqui, baixa ali, e quando você dá o segundo ou terceiro clique, na verdade, aquele faça você mesmo é o compre você mesmo, contrate uma aula, contrate um milagre, mas sempre, de alguma forma, criando algumas armadilhas para o público. E a intenção nossa aqui é justamente não termos que passar por isso. Então, hoje, estamos oficialmente lançando a parte que cabe ao YouTube, dentro do ambiente do Articult, do canal ACTEC. E aí, Rafa, palavra final, já para a gente entrar com a nossa segunda rodada aqui, entrevista, bate-papo com Caio Teixeira e o professor Marcelo. Então é isso, Florinto. Estou muito feliz, eu estou muito esperançoso. O que a gente pode trazer aí de transformação. Esse é o meu propósito de vida. Estou muito feliz que a gente tem também essa parceria agora para ajudar empresas e pessoas nesse sentido. A CETEC é só o começo, pessoal. Com certeza, obrigado. Valeu, Rafa. Fique aí com a gente, se você até quiser também encaminhar perguntas aí com o professor Marcelo, com o Caio, fique à vontade. Tá Eu vou bom. fazer só um resuminho muito rápido, porque aqui, como já é a parte da comunidade e cidade, mais importante é ouvir um pouco do nosso convidado e do professor Marcelo. O professor Marcelo está representando aqui a empresa CPD Municipal. Ele vai contar um pouquinho da história da empresa e ela é uma das empresas que presta serviço para o software público e cidade. E o Caio, pois não, Rafa? Eu vou ficar aqui no background, o que vocês precisarem de mim, tá? Tá bom, tranquilo. Valeu, Fique à gente. vontade, também se quiser entrar e puxar nossa orelha a hora que você quiser. Tá bom. E valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Aproveitar que o Rafa comentou aqui, mandar um abraço para o Fernando, que é da comunidade da cidade que está acompanhando a gente aqui, já deu uma boa noite para todo mundo, e o Elson também, já mandei um abraço para ele. E o Caio, da Prefeitura de Volta Redonda, ele é subsecretário municipal, atua na área de planejamento, de transparência, modernização e de gestão. E já tem um histórico aí de atuação também com a cidade, na própria cidade de Volta Redonda, e a gente vai conhecer bastante aqui sobre o impacto do uso dessa solução na cidade, e óbvio, ela se aplica a qualquer cidade, então qualquer pessoa que está nos acompanhando aqui já fique sabendo que o caso que acontece na cidade de Volta Redonda, em mais de 100 cidades brasileiras, também pode acontecer na sua cidade. Então, Marcelo e Caio, começando pelo Marcelo, depois o Caio, que daí a gente já entra no papo com ele, só para vocês darem boa noite aí para a nossa comunidade, o pessoal do canal ACTEC.
Bom, vamos lá. Boa noite, Corinto, boa noite, Caio, boa noite a toda a comunidade, ao pessoal da Artcult. Quero agradecer, antes que esqueça, pela presença do Caio, porque ele está aí com Covid e mesmo assim se predispôs a participar numa agenda que nós já havíamos marcado, né? Obrigado, Caio, mais uma vez pela sua participação, tá? A CPD vem vindo já de alguns anos, né, e mais efetivamente com esse idade desde 2009. A gente atuou em diversos estados, né, Minas, Espírito Santo, uma parte em São Paulo e agora estamos no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho grande aqui junto à CEPLAG para tentar colocar 100% desse cidade em funcionamento e totalmente integrado, né? Com o advento do CEAFIC, isso veio a acelerar esse processo, na verdade, né, porque é uma ordem legal federal, né? Mas já era ideia do Caio, da CEPLAG, a divulgação de informações através da cidade, com painéis e outros tipos de mídia que ele vem estudando, vem construindo, né? E a gente dando suporte a ele para poder fazer o melhor uso possível da cidade, que é um grande RP com todas as suas informações. E hoje a gente conta com toda a parte financeira, toda a parte patrimonial, a parte de educação começou também já há um mês, a EPD retomou a educação, tá? E tudo isso convergindo dentro da cidade, junto à CEPLAG, para poder usufruir, tirar o maior benefício possível de uma base única, né? Que é onde foi construída a cidade, tá? E tem servido de referência aí na região todinha, né? Essa que é a verdade. E o trabalho do Caio vem, na verdade, sedimentar cada vez mais o uso da cidade e mostrar o quanto a cidade traz de benefício, né, para qualquer município do Brasil em termos de informação, né? Ele vai desde a área social, saúde, educação, onde um executivo, se souber fazer uso desses dados, se programa para as próximas eleições da maneira que desejar, né? É só garimpar esses dados, minerar esses dados e fazer uso deles, tá? Essas áreas juntas em uma única base dá respaldo para qualquer atitude política, administrativa, financeira e orçamentária, que é o que o Caio vem fazendo esse tempo todo, né? E a CPD vem brigando com a cidade todo esse tempo, tentando mostrar para os municípios que a vantagem de se ter um software aberto, né, como é o E-Cidade, porque as prefeituras não ficam mais dependentes, né, de uma única empresa, de um software proprietário. O Marcelo não prestou um bom serviço, ela troca pelo João e o software continua o mesmo, né? Que é o mais importante, porque ela vem investindo, né, nesse sistema e para tentar tirar o maior proveito possível, né? Essa é a ideia do Caio e é a ideia de Volta Redonda desde que eu entrei aqui para começar a estruturar a cidade, que já estava aqui desde 2014, mas e que hoje está 80% integrado, né? E esse ano nós vamos ganhar mais adeptos, eu acho que a Câmara vai fazer parte também da cidade, Câmara Municipal, que hoje trabalha com um sistema diferente, né? E com isso a gente unifica todo o município dentro de uma única base, tá? E esse trabalho o Caio vem acompanhando também junto à Câmara, tá? Ele já começou a disponibilizar o E-Cidade para a Câmara para participar dos orçamentos de uma maneira mais efetiva, né? Sem que tenha retrabalho, né, Caio? Então você pode começar a falar para nós um pouco desse trabalho que você vem fazendo e do proveito que você vem tirando da cidade esse tempo todo. Boa noite, Caio. Obrigado, Marcelo. Boa noite, Corinto. Um prazer estar aqui conversando com você. Boa noite, Marcelo. Obrigado aos dois pelo convite. Realmente fui pego aí de surpresa por uma Covid. Né, fiz o teste ontem, estou um pouco cansado, mas estou super bem. E cansado também a essa hora de uma terça-feira, quem também não está, né? Então, nada de novo. Eu fico feliz de poder falar aqui de software livre. Ô Marcelo, se você puder fechar seu microfone, que eu acho que está com um chiadinho. Tá. Que você... Isso. Eu fico feliz aqui de poder falar de software livre,
porque eu sou um entusiasta disso em alguns aspectos diferentes, tá? Nós, falando aqui pelo YouTube, toda vez que eu vou fazer uma comunicação, eu procuro sempre saber para quem estou falando. YouTube, isso é um pouco, ou nessas plataformas, isso é um pouco aberto, né? A gente está falando para um público que, de antemão, não necessariamente a gente conhece. Então, eu vou fazer a escolha do que eu acredito que seja, dentro do contexto da cidade, a grande vantagem que as administrações públicas têm em escolher soluções como essa, tá? O Marcelo conhece bem de um problema, não vou entrar no detalhe. Nós tivemos aqui em Volta Redonda um problema em relação à nota fiscal eletrônica, não é que houve um terceirizado privado que para fazer a gestão do software de emissão da nota fiscal eletrônica. A prefeitura teve um problema com ele, não preciso de entrar no detalhe de qual foi e como foi. E até hoje, isso já tem talvez 2 anos, um pouco mais, acho que mais de 2 anos, até hoje a prefeitura está atrás de informações que não conseguiu na sua integralidade. Porque quando a gente fala de um software livre, e aí é o ponto da questão, no meu entendimento, aonde estão as informações? O que mais, do ponto de vista aqui do que nós estamos falando, nós estamos dizendo o seguinte, quando estamos falando de software livre, olha, o administrador ele vai ter a instalação inteira do programa sobre sua própria responsabilidade, a base de dados sobre sua própria responsabilidade, e ali dentro contratando terceirizados para, obviamente, suportar tecnicamente isso, porque é um assunto extremamente técnico, né? Uma instalação, manutenção desses sistemas, o próprio uso demanda treinamento. Então é um assunto extremamente técnico que requer, desse modo, os apoios desses terceirizados. Mas eu acho que não há, e aí a gente primeiro tem uma questão de custo, não é? Sem nenhuma dúvida nós estamos falando de custos muito diferentes. Hoje o que o mercado privado cobra por soluções são valores, algumas vezes, muito altos, não é? E do outro lado, que eu acho, por mais que a economia de dinheiro seja grande, por mais que seja importante o gasto público, a economia do gasto público, eu ainda acho que essa posse da informação, eu ainda acho ela incomensurável. É difícil de você colocar valor nisso, não é? É difícil de colocar valor, por exemplo, nesse problema que a prefeitura teve com a emissão da nota fiscal, que o contribuinte, né, empresário, microempresário, estava tendo e não conseguia emitir a sua nota fiscal durante um tempo. A dificuldade, por exemplo, de se apurar, né, com a informação embaralhada, exatamente quem pagou, o que deixou de pagar. Hoje, graças a Deus, a prefeitura está chegando num termo disso, mas viveu um problema justamente por um erro, com a minha modesta opinião, por um erro de escolha, que tem a ver com isso. Hoje, o que há de mais importante é a informação. O custo na máquina pública é importantíssimo, a eficiência é importantíssima, mas sem informação, nada disso sequer a gente consegue controlar. O que o E-Cidade hoje permite, e vai eu acho que no ponto do momento que nós estamos vivendo, é a informação integrada, né, a gente conseguir ter de fato uma gestão que a gente integra e acompanha. Hoje o Marcelo está acompanhando lá, né? Acho que a realidade da prefeitura de Volta Redonda não é muito diferente das outras prefeituras de cidades pequenas e médias. A gente tem dificuldade com o pessoal, tem uma questão geracional, Corinto, que a tecnologia chegou, mas não tanto para todos, não é? Então a gente vive ainda... uns estão na década de 90, outros na década de 2000, alguns estão chegando ainda agora. Assim, também isso não vamos lutar com o inelutável, porque é assim. Tem gente que ainda está com a maquininha dele de calcular lá, e se bobear vai ser mais rápido que todo mundo,
porque já tira aquilo com o pé nas costas. Mas hoje o que nós estamos conseguindo, por exemplo, no planejamento, com uma associação simples. A informação que o E-Cidade entrega para nós, uma planilha CSV, né? Valor separado por vírgula ali, tranquilo, que a gente lança numa planilha eletrônica e ali a gente consegue mapear o que a gente precisar, né? Sem qualquer sofisticação de um BI, não precisa de um troço cheio de painéis, botõezinhos, a gente precisa de informação numa planilha eletrônica e um pouquinho de conhecimento de funcionamento de planilha eletrônica que cara, transforma uma ferramenta dessa, como E-Cidade, gratuita, com a segurança de informação na mão, numa ferramenta poderosíssima de gestão. Tá? Eu olho muito do lado lá nosso do planejamento, que a gente fica acompanhando saldos orçamentários, a gente lá também é responsável pelo empenhamento do município, responsável pelas suplementações. Então, o quanto que a gente tem a informação rápida que a E-Cidade permite para a gente tomar as decisões. Agora, a implantação disso no serviço público, ela demanda muito da vontade política de fazer e assim, o que às vezes nem sempre a gente tem essa percepção de uma vontade ampla, né? De uma estrutura que consiga se voltar para o uso disso. Eu acho que o Marcelo está até conseguindo, o Marcelo tem tido sucessos aqui na implantação, está começando a luta que ele teve com o patrimônio, que agora está avançando. A Prefeitura de Volta Redonda ela tem uma certa complexidade, porque ela tem 16 órgãos da administração direta e mais 17 na indireta. Então, embora uma prefeitura de uma cidade que não é uma cidade enorme, são 32 órgãos diferentes. Então, isso do ponto de vista também disso que o Marcelo está chamando, nós estamos chamando aqui de integração, traz complicadores, traz uma série de dificultadores, mas eu vejo, ainda com todas essas questões, as diferenças culturais, as dificuldades de implantação, as complexidades do apoio político, eu vejo hoje a implantação do E-Cidade em Volta Redonda como uma experiência de sucesso. E falo disso assim, com a maior tranquilidade do mundo. Olhando cenários diferentes, olhando o que é um controle, que tipo de controle que a E-Cidade permite. E olha que tem muita coisa por ser feita. Tem muita coisa que é do ponto de vista... Deixa eu fazer uma pergunta. Desde quando que Volta Redonda usa o E-Cidade? E já que você comentou, considerar um caso de sucesso, né? Eu acho que essa é sempre uma demarcação importante, porque existem grupos diferentes quando a gente trata de uma solução informatizada, né? Tem aqueles que não usam por preguiça, tem aqueles que não usam porque querem falar mal de alguma coisa e colocar a culpa em alguma coisa, tem aqueles que não usam porque a solução é ruim. Então, a gente sempre vai tendo uma escala ali. Quando você fala caso de sucesso, né? Então, eu queria saber, assim, primeiro, essa parte da história e por que você considera um caso de sucesso. Essa é uma demarcação super importante para as pessoas entenderem que se trata de uma solução robusta, que traz efetivamente soluções para a cidade. Tá. Volta Redonda, se a memória não falha, iniciou a implantação em 2014. Tá? E de lá para cá vem implantando aos poucos, tá? Então tem parte, inclusive, Corinto, dessa implantação que eu não conheço. Por ser uma prefeitura relativamente grande, então eu estou na parte do planejamento orçamentário, né? Mas eu tenho certeza, o Marcelo, depois eu vou pedir para o Marcelo pontuar algumas coisas, porque ele vive mais na controladoria do que eu. Hoje, a forma como se consegue, por exemplo, reunir informação para prestar conta, que é um problema de todas as prefeituras, consolidar a informação, Volta Redonda é um salto. Tanto na capacidade de consolidar essas informações, quanto na qualidade da informação, que são dois desafios. O tempo que se leva e a qualidade do que se consegue, né?
E dentro disso que você falou, Corinto, isso aí é uma questão. Vai ter gente que não gosta de usar computador. Ainda tem, nós temos muitas gerações ainda. A tecnologia chegou muito rápido. Ela chegou de uma hora para outra. Vai ter gente que vai se escorar nisso, porque uma implantação de qualquer coisa tem graus diferentes de complexidade. Então, do treinamento à implantação, essa coisa tem que amadurecer. Ela não amadurece assim. Estamos no papel, fomos para esse. Não é um negócio assim, acordou na terça-feira, está pronto. Né? Então, esse processo vai, sem nenhuma dúvida, vai gerando alguns desses desgastes. Mas isso é com qualquer solução de informática, Corinto. Você pode botar lá, se você trocar o editor de texto do cara, você fala assim, pô, a gente precisa usar agora esse. Ele é igual ao outro. Onde está o botãozinho? Pô, mas era vermelho, agora está amarelo. Acabou. E a gente que gosta, vocês que trabalham com isso, esse é um desafio nosso, né? Um desafio, assim, de tornar as coisas mais palatáveis. Como é que tem o termo da informática aí? Usabilidade, um termo que eu não gosto, mas tem um negócio desse aí que se fala. Mas tornar as coisas mais palatáveis, é claro que tem esses desafios, mas de um outro lado, nós precisamos de pensar no seguinte: quais são as melhores soluções? Quais os desafios que nós precisamos de vencer? Controle de informação, eficiência na geração da informação, redução de custo, até com papel, tem uma série de questões envolvidas nisso. Eu estou vendo o Artcult ali, né? E a chamada desse evento, olhando muito para a questão ambiental, então também a gente está olhando para uma redução de papel muito grande. Então, tem que convencer o João que, meu amigo, o botão ficou azul, era vermelho e que se dane a partir de agora. Obviamente que a gente não vai falar que se dane para ninguém, a gente, né, faz isso da melhor forma possível, mas a filosofia é um pouco essa, a gente pensar para esses macros objetivos, ver a eficiência do E-Cidade, que é nota 10, eu como usuário lá, que é nota 10, e vencer os desafios de implantação, entende? Do meu ponto de vista, o que eu vejo lá, lá na minha Secretaria de Planejamento, eu considero sucesso, né? Quando eu falo assim, por que eu entendo que aquilo ali é um sucesso? Porque hoje o E-Cidade me entrega as informações que eu preciso, assim, ó. Assim, entende? Hoje, se eu precisar eu preciso do saldo, não sei o que, das quantas, não tem que ficar tirando pasta, planilha, papel, 10 segundos de filtro e apertar o Enter. Que é o que nós precisamos de agilidade na informação para tomar decisão. A tomada de decisão no mundo privado é mais do que no mundo público, mas a gente tem que perder esse estigma de que a gente pode ser lento. A gente não pode. Entendeu? A gente não pode. E esse tipo de solução, com esse olhar que eu falo assim, são marcos de conquista de um sucesso. Tá? O Marcelo... Agora, Caio, opa, vou fazer uma pergunta, já aproveitando aí para a gente interagindo. Quando você comenta sobre isso, para mim já fica claro, assim, há um elemento visível de melhoria da gestão, e acho que você podia abordar um pouco disso, né? Porque quando você tem informação na mão, os dados fidedignos, dados históricos, isso facilita muito a tomada de decisão, né? Então, isso para um modelo de gestão moderno é essencial. E segundo, você trouxe um assunto aqui que é sobre a questão ambiental, desenvolvimento sustentável, que eu acho que a gente pode tratar ele um pouquinho mais adiante. Eu queria fazer uma segunda percepção disso. A gente nota que ainda, é até uma conversa recorrente na comunidade, que ainda existem muitas prefeituras que estão com tecnologias atrasadas, que usam ferramentas obsoletas, ferramentas não integradas. E você conta um caso aqui como o do E-Cidade, seria um grande motivador para essas prefeituras darem o primeiro passo, né? Então, como é que você juntaria essas duas coisas? Primeiro, esse avanço que Volta Redonda tem, e como é que a gente consegue trazer aquelas prefeituras que ainda estão na época da calculadora, como você comentou aqui.
Corinto, eu acho que na cabeça, se a gente olhar para a cabeça do gestor público, olhar para a cabeça de um prefeito, tá? A gente está falando de administração municipal. Os prefeitos que eu conheci na minha vida, todos eles são ansiosos, querem que as coisas aconteçam assim, precisa de fazer, vamos fazer. Aquele cara realizador, aquele cara que precisa. E a característica da máquina pública é justamente a morosidade, né? Infelizmente, a gente sabe que a máquina pública é o elefante preguiçoso, né? Que vai indo aos pouquinhos. Todas essas soluções, todas elas, tá? Elas caminham no sentido da gente ter velocidade na administração. E eu acho que é isso que a gente precisa de olhar. Tem a questão ambiental, e você falou, a gente pode deixar um pouco para depois, mas do ponto de vista administrativo, Volta Redonda tem muito o que fazer, tá? Por exemplo, o nosso processo hoje ele é todo em papel, cara. Olha só, a cidade integra muita coisa, mas ainda não conseguimos largar essa invenção, que é o papiro, a maior invenção da humanidade, não conseguimos abandonar ela. E vamos conseguir, se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso. Mas, e aí, quando eu tenho falado aqui com a secretária, eu sou subsecretário, falado com a secretária, com o prefeito pede, fala, cadê o processo? Já tirou o empenho, já fez o empenho. O processo demora uma tarde para chegar, e o cara queria que tivesse feito ontem. Porque a gente está um pouco longe, tem que atravessar a praça, é grande, são 5 volumes. Aí o cara, mas você quer inteiro mesmo? Aí o outro liga, você não atendeu. Ó, todas as soluções de informatização hoje, quem é administrador público precisa de pensar nisso. Agilidade e tomada de decisão. Agilidade e tomada de decisão. Ponto. Além da economia, tá? Não vou nem entrar nisso. Além da economia. Mas agilidade de tomar decisão, porque o que os prefeitos precisam, olhando o que o cara quer, ele quer realizar, ele quer fazer, ele precisa de fazer obra, ele precisa de botar as coisas em ordem, ele precisa de informação, eu preciso de gastar mais em educação e saúde, eu preciso de fazer a escola, eu preciso de fazer creche. Tem um mundo de complexidade, até dentro um pouquinho da outra parte inicial da sua pergunta, para ir para o caso concreto. A gente agora está começando a preparar a lei do orçamento do ano que vem. Ano passado a gente teve uma escolha aqui em Volta Redonda. A gente ouviu a proposta dos órgãos, recebeu esta proposta e adequamos todo mundo dentro do ônibus apertado, que é o orçamento. Vamos botando todo mundo lá dentro para ver no que cabia, cortando o orçamento de todo mundo. E talvez esse ano a gente vá já entregar um valor mais arredondado para que eles se enquadrem nesse valor. Não está a decisão tomada, já falei isso para todo mundo, essa é a minha posição, que a gente entregue o valor. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou lá na cidade, eu vou ver. 2021, empenhou tanto, liquidou tanto, para todo mundo num botão. Eu vou ter que ficar fazendo conta. O dia de tomar essa decisão é o dia de tirar um relatório. É um dia de tirar um relatório, fazer alguns ajustes, jogar na planilha eletrônica lá, fazer uma coluna A menos B, para ver a diferença, no máximo um percentual, e ponto final. Então, eu tenho que tomar uma decisão complexa, uma decisão de como fazer com que o gasto dos órgãos se encaixe numa coisa que é finita, que é a arrecadação da prefeitura, precisando de informação que a gente consegue apertando o enter. Então, para tudo isso que eu acho que a administração pública precisa de olhar. A administração pública precisa de olhar com esse sentido. Que, em última análise, é o desempenho do prefeito, é o desempenho dele enquanto prefeito e, eventualmente, enquanto o próximo pleito eleitoral dele, que ele tiver que fazer. E aquela hora eu estava fazendo uma citação ao Marcelo aqui, para que ele pudesse citar as vantagens lá dentro da controladoria, o que está conseguindo ser implementado. Boa noite, Caio. Vamos lá. Boa noite. Bem lembrado. Com toda essa integração e todo esse trabalho que a gente vem fazendo desde 2009, né, que a CPD está por aqui,
junto à CEPLAG e outros órgãos, realmente o garimpo de dados para a controladoria esse ano foi bem mais rápido, né? Com uma consistência muito maior, e que a gente vem trabalhando, não é de hoje, é óbvio, para chegar nesse ponto, tá? Mas a prestação de conta desse ano ela foi muito mais enxuta e com uma precisão muito maior, né? E isso vem ocorrendo conforme a gente vai integrando, né, todos os módulos, né? Quando eu cheguei aqui, nós estávamos com a parte financeira somente, onde tinha empenho, caixa, contabilidade, e hoje nós temos toda a parte de compras, licitações, contrato, patrimônio e agora almoxerifado, né? E com isso você consegue garimpar dados, né, de um único evento, todos num único lugar, né? A nível de visual, vamos dizer assim, uma consulta simples ou de relatórios mesmo, né? Eles foram sendo construídos para realmente a gente ter ganho nessas informações na prestação de conta, né? E olha que a prestação de conta do Rio de Janeiro é muito complicada em relação aos estados que eu conhecia, né? Porque o que eles pedem em papel e de informação, chega uma hora que eu acho que eles vão se perder em tanto papel que eles pedem, mas enfim, o ganho foi muito grande realmente esse ano. Tá? Isso é reflexo desse trabalho que a gente já vem fazendo na unificação e na implantação de todos os módulos, né? Até o fim do ano a gente deve estar com todos esses módulos prontos. Nós só vamos integrar o tributário, que ainda não, como o Caio falou, ainda não está dentro da cidade, tá? Mas a partir do ano que vem nós já vamos ter custo, né? Que é o mais importante, né? Uma vez com o patrimônio almoxerifado instalado e com o advento do RH, a parte de custo vai estar assim, bonitinha para poder saber quanto é que cada departamento vai gastar de papel A4 no mês, entendeu? É aonde a gente quer chegar e é onde a lei federal está obrigando também. Mas o ganho foi muito grande, realmente, cara. Essa integração dentro da cidade, a cada implantação e a cada módulo a ser implantado, né, dentro de uma única base, o ganho é enorme. Enorme, enorme. Pegando o gancho aí, professor Marcelo, a CPD Municipal é uma das empresas, né, dentre várias empresas que prestam serviço, né, para a cidade. Fazer uma dobradinha com vocês dois, assim, eu acho que vale muito a pena, porque é um conceito que é muito diferente. Primeiro, Caio, para você, assim, se você percebe, se você sente isso na prefeitura, né, porque a relação tanto de prestação de serviço quanto com a solução é muito diferenciada, tá? Vocês se sentem donos do sistema, assim, porque o sistema também é de vocês, né? Porque esse é o conceito do público. Você consegue perceber isso dentro da prefeitura? E Marcelo, se para outros clientes, porque a gente está aqui, obviamente, falando com um excelente caso, né? E o Caio entusiasmado e certamente teremos coisas aí para o futuro. Mas vocês também percebem em outros clientes essa facilidade que o Caio tem, porque é algo muito complexo você trabalhar com esse tipo de conceito, onde você está acostumado, né? Quando eu também fiz aquela brincadeira com os tipos de problemas que a gente enfrenta, né? Do preguiçoso, do que usa o sistema como bengala, e vai assim sucessivamente, dá para a gente montar uma hierarquia aqui razoável sobre isso. Como é que vocês sentem essa apropriação, né? Porque o E-Cidade é uma solução que está acessível e dentro desse princípio para todo mundo. E o que vocês sentem? Me ouve aí? Acho que abriu, habilitou, né? Olha só, a primeira coisa, eu tenho certeza hoje que quem lida com o sistema em Volta Redonda tem essa percepção, Corinto, que o sistema é da prefeitura, tá? Eu acho que, pelo menos do corpo técnico, existe uma maturidade de entendimento em relação a isso. Agora, você comentou, né? Pô, o cara é entusiasta disso. O Marcelo talvez viva esse problema de uma forma diferente de mim, porque eu não tenho certeza de que todos os setores com os quais eu me... Eu não estou aqui para falar bem nem mal de ninguém, mas com que todos os setores da prefeitura tenham essa percepção, tá? O que aponta para mim, e aí falo como aí sim com uma crítica, porque aí me sinto muito à vontade de me colocar entre os criticados, de que a gente sempre peca na capacitação. Eu sempre fico com essa sensação
de que a gente não consegue... Eu sou professor, Corinto, eu sou professor de história, tá? Minha formação... então, talvez por isso eu tenha um olhar diferente um pouco para essas questões. Venho lá da educação. Quando você senta do lado do João ou da Maria, tá? Vou apertar aqui, o que faz, o que não faz? Aí ele erra, aí você faz de novo. Cara, você evita 3 anos de problema. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. E acho que, me coloco nisso, talvez falte também um pouco de prioridade nossa. Nunca é falta de tempo, né? É falta sempre de prioridade para que a gente consiga, entre os incêndios do dia a dia, parar para falar, gente, como é que vocês fazem hoje o que vocês estão fazendo? E não é necessariamente encher uma sala de gente, não. Meu amigo, você é responsável pelo quê? Você consolida todo dia, você faz aqui como é que fala, conciliação bancária. Vamos fazer junto, então? E encontrando essas soluções. Porque muitas das vezes também, eu usei esse exemplo aqui, poderia usar qualquer um outro, o que eu chamo de capacitação não é necessariamente chegar um especialista para ensinar a um cara que não entende nada, ao contrário. O problema do cara que está sentado lá na frente é ele que sabe. E muitas vezes, se você não chegar lá também, você não... Pô, mas é isso que está acontecendo? Então, eu vejo isso como um desafio que eu sempre tento colocar para todo mundo. A gente precisa de humanizar as relações. Voltei? Voltou. Na verdade, nunca caiu. Só deu uma congelada. Deu uma. Então, mas então, encerrando esse raciocínio, esses desafios, tem muita gente entusiasmada como eu, tá? Talvez sejamos a maioria, de que tem esse entendimento de que a cidade nos proporciona uma informação que é nossa, que o software é nosso, e de que a gente precisa de fazê-lo evoluir. Diante de cada pequena pedrinha, a gente tem que ir se ajustando e todo mundo junto entendendo, porque integração é sempre complexo. O que eu quero fazer aqui do meu jeito, o cara que está recebendo a informação lá do outro lado, às vezes não está gostando. Não tem nada a ver com o sistema, tem a ver com pessoas isso. Tem a ver com pessoas. Então, para finalizar a resposta à sua pergunta, é isso que eu acho. Eu acho que aqui em Volta Redonda certamente tem gente que às vezes não é tão entusiasmado, mas fico eu, como subsecretário de planejamento, que é responsável pela capacitação dentro da prefeitura de Volta Redonda, sentindo também que a gente pode fazer mais para humanizar esse uso de uma coisa que sempre vai ser quadrada, que é um sistema de gestão, que é sempre um monte de informação escrita lá na tela, que nem sempre é palatável para todo mundo. É verdade. Professor Marcelo? Bom, eu acho que é isso aí, cara, mas eu que convivo muito com todas as instituições, né, e venho implantando isso devagarinho, eu acho que hoje a receptividade é muito maior, eles estão compreendendo realmente qual é o ganho, né, desses módulos quando a gente implanta. Foi muito difícil, porque há uma resistência natural, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Uma mudança de hábito, né? Uma mudança de postura, às vezes uma mudança de um procedimento que você precisa mudar dentro da sua instituição, para poder até atender a implantação, né? E fazer com que esse módulo esteja integrado com o financeiro e assim por diante. Então, esse passo a passo a gente vem fazendo, e eu venho fazendo desde que eu entrei aqui, e tenho conseguido bastante resultado nesse sentido. A ponto de hoje as instituições estão querendo implantar, né, os módulos que faltam. Tá? Quer dizer, eu nem estou indo mais atrás, né, porque as que eu já implantei já está tendo reflexo nesse sentido. Né? E isso a gente tem sentido realmente, né, no dia a dia. Tá? E com isso é uma postura bem pedagógica mesmo que eu uso, pelo fato de ser professor também, de mostrando devagar para a pessoa, né, o quanto ela vai ganhar, como é que isso surge, né, qual é o proveito que ela vai tirar dessa informação, né, mostrando na tela. Então eu peguei um piloto, implantei todos os módulos nesse piloto e ele serviu de base para todo o resto, sabe? E funciona todos os módulos lá hoje direitinho.
bonitinho, ele tem a informação assim na ponta do lápis. Tudo que 50% que digitava manualmente por Sigfis, hoje importa-se, entendeu? Porque tem de onde tirar esses dados, né? Então, isso com o tempo vai mostrar o ganho, vai mostrar a necessidade, né? Como você falou, às vezes a pessoa nunca nem mexeu com o computador e começou a mexer esse ano. Acontece? Acontece ainda, não tenha dúvida. Mas essas pessoas mesmo acabam perdendo essa resistência mesmo. Por quê? Porque a gente tem feito um atendimento no local também, né? A gente traz as pessoas aqui para treinar quando precisa, ou a gente vai até a pessoa e faz tete a tete do lado dela ali, ensinando bonitinho. Onde ela perde o medo, perde o receio, e tudo isso contribui, né, não só para uma boa implantação, como para o benefício de todos, né? Que é a necessidade da prefeitura, com essas 17 autarquias que tem aqui, que é enorme. Realmente é muita gente, né? Hoje discutia com a controladoria que nós precisamos começar a criar normas agora, né? Que é o que a gente sempre discutiu, né, cara? Criar normas e procedimentos, porque é muita gente envolvida. Nós temos 18 contadores, cada um pensando de uma maneira diferente, né? Então, na hora de fazer o fechamento, eu tenho que sentar, fechar com as 17, mais o da prefeitura, consolidando todos esses dados, né? E nós tivemos um ganho muito grande esse ano. Tanto que nós fizemos todas as checagens, né, que o tribunal faz para saber vamos dizer, se os saldos patrimoniais e todos os relatórios fecharam redondinho, 99% fechou redondinho, graças a Deus, entendeu? Tudo isso beneficia o prefeito, uma boa gestão, né? E assim sucessivamente. E todo mundo ganha com isso, não tenho dúvida. E a universidade proporcionou isso, com certeza absoluta. Tá? E beneficia. Deixa eu aproveitar, só pegar um gancho para o Caio fazer a transição da pergunta que eu passei para ele. Caio, você, como tem experiência na gestão municipal, eu também comentei que como é que você sente as outras prefeituras, né, que estão distantes ainda desse mundo. O que você recomendaria para elas? O que você colocaria como pontos principais? E, professor, tem uma perguntinha do Quadrimundi lá no YouTube, que depois eu te faço aqui, que ele quer saber um pouquinho como é que está. Eu já convidei ele para a comunidade, para entrar lá no Telegram, mas vamos escutar o Caio, que tem toda essa experiência, para que ele sensibilize outras prefeituras, que algumas estão na idade da pedra ainda, né, Caio? Eu já falei aqui, né, desse olhar do prefeito, que é sempre um olhar realizador, e quanto que um sistema como esse dá de agilidade. Já falei, então repito aqui rapidamente e trago um outro detalhe, que é dentro da fala do Marcelo. Isso aí tem que tirar o chapéu para o Marcelo aqui em Volta Redonda nesse esforço de consolidação dos dados para a prestação de conta. Eu acho que hoje não deve ter um prefeito que não está preocupado, meu amigo, com prestação de conta. Porque quem é da área sabe, nós não estamos falando de fazer porque fez errado, não. A prestação de conta é complexa. A consolidação é complexa. A legislação é complexa. A execução é tudo complexo. Entende? Quando a gente pega e joga isso tudo para dentro do sistema e fala o que o Marcelo falou, na hora de consolidar lá, 99% da informação chegou redonda e a gente teve que entender o que aconteceu com o outro 1%. Cara, eu acho assim, para qualquer prefeito, mesmo, se tiver entendimento do tamanho da complexidade disso, é para soltar foguete no final do ano, mandar rezar uma missa. Porque junto, imagina ser isso, um monte de planilha, um monte de dados, porque o Tribunal de Contas hoje, qualquer lugar, o Marcelo conhece as prestações de conta de São Paulo, Rio, ele acha que São Paulo está um pouco à frente aqui da nossa, né? Mas não quer dizer, se está um pouco à frente, não é que a gente está aqui, a gente tem que prestar conta. E entrega errado para você ver. Eu não estou te falando, eu não estou falando de roubo, não. Eu estou falando de entrega errado. Amigo, é problema na certa. Entende? E um sistema enquanto se funcionando integrado, já vai acumulando a informação enquanto ela está sendo criada, executada, para chegar no final do ano, de fato, não só no final do ano, né? Você tem as prestações quadrimestres, tem uma série de outras questões.
Mas para chegar no final dos períodos de prestação de contas, e já está com isso pronto, num outro cenário qualquer, você vai precisar de mais gente, muito mais tempo, e não vai fazer tão certo igual se faz com um sistema como esse daqui. E aí aproveito para tirar o chapéu para o Marcelo, tá? Porque eu não sei se quando ele chegou aqui os cabelos estavam brancos desse jeito, mas os que ficaram a mais é por conta disso, porque o homem trabalha nisso aqui para gente, para botar o Cidade redondo para funcionar, e tem sido sucesso. Eu fico até feliz de ouvir ele falando de que as pessoas estão sensibilizadas com isso, porque eu não vivo o dia a dia do Marcelo, né? Então, e nem sempre a gente tem tempo de parar para conversar, mas porque a gente sabe que a gente tem um corpo técnico que muitas vezes não tem tanta afeição ao computador, e aí não é a obesidade, é isso, cara, é a vida. Pô, a pessoa tá mais velha, não tá a fim de aprender mais muita coisa. E temos todos que respeitar. Mas de ouvindo esse. Caio, deu uma congelada de novo. Opa, acho que eu voltei agora, né? De novo. É o entusiasmo. O entusiasmo, mas... assim, quando ele passa essa energia pela rede, ele sempre dá uma bloqueada. O modem deu uma esquentou, rapaz. Com certeza. Não, mas aí, só para finalizar isso, a gente entende a respeito de todo mundo e fico feliz com o Marcelo por estar ouvindo esse relato, né, de que a sensibilização tem funcionado. Porque não tem outro caminho. A gente poderia até sonhar com um mundo qualquer outro, que seria um mundo que não existe. Né? Não adianta caminhar para outro caminho que não seja esse, de pegar um sistema como esse cidade que funciona e apertar, botar gasolina, virar a chave e botar para andar. Caio, antes de passar a palavra aqui para o Marcelo, até por conta da hora, nós estamos já 1h18 no ar, já são 8h21, a gente tem um compromisso aí, sabendo que você está com convite de não explorar muito as suas falas, então vou deixar para ele, que eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, até para quem está acompanhando a gente, no futuro também vão assistir a essa transmissão, com certeza, ficará disponível lá no canal, a gente vai passar o link para vocês, vai passar o link. Mas tem uma camada que, na evolução do conceito de governo eletrônico, olhando a transição sociedade da informação, a chegada no desenho de governo eletrônico, a transição para a transformação digital, né, são conceitos que foram sendo explorados aí ao longo do tempo, numa associação com a tecnologia da informação e comunicação. Tem uma camada que, com o tempo, começou a ficar muito importante, que é a camada do serviço que a gente presta para o cidadão, né? Então, a gente conversou muito aqui sobre o background, e você comentou, às vezes, dessa dificuldade do funcionário da prefeitura perceber, e o nível de interação, às vezes, não é como ele gostaria, mas como é que você percebe esse impacto para quem está do outro lado do balcão, né? Como nós que somos da área pública costumamos dizer, né? E que hoje, essa é a frase de 20 anos atrás, a gente não fala mais dessa forma, até porque não pega nem bem, mas vamos trazer aqui para o jargão popular, né? Como é que você enxerga essa camada da cidade importante para transformar a vida do próprio cidadão com esse conjunto de serviços que estão informatizados? Você colocou para mim ou para o Marcelo? Coloquei para você, porque daí eu já vou fazendo o gancho para ele fazer a palavra final, depois vou te passar, porque vou trabalhar aí com o tempo que foi combinado, que passa muito rápido, né, Caio? É impressionante, né? Você falou, eu assustei que na hora que eu vi que era 8h20. Tá vendo? Te contar uma coisa, eu durante a pandemia fiz uma ação solidária aqui em Brasília, que é onde eu vivo, que eu trabalho no meio artístico também, tenho uma banda, e eu percebi que foi aquele problema de todo mundo ficar em casa e a gente querendo interagir, E aí uma das casas importantes aqui da cidade, a cervejaria Hop Capital, que produz cerveja artesanal, comprou a ideia de eu ficar entrevistando. Todo dia eu entrevistava um músico da cidade, fiz 90 entrevistas. E é impressionante o bate-papo, como vai passando rápido, né? A gente está aqui trocando ideia, está aqui. Quanta coisa a gente já não falou e não falou de tudo. Cara, e fica, mas vou ter que falar 1 hora. Eu falo, meu amigo, você dá oi e já passou 1 hora, não se preocupe com isso. Então, é para você, até para ir fechando. Você
estava falando, né, dessa sociedade da informação, né, do ganho que isso traz para a sociedade como um todo. Eu acho isso um assunto fascinante, tá? E complexo ao mesmo tempo. A internet fez algumas promessas para nós nas últimas décadas aí. Uma ela conseguiu cumprir, que é de socializar a informação, e vem conseguindo cumprir. Por exemplo, a Cidade nos ajuda nas questões do portal da transparência, né, que são informações que são obrigações dos entes públicos, dos órgãos públicos de prestar. Então, à medida que isso está funcionando ali dentro, os contratos, os empenhos, as liquidações, elas já vão para o painel, já automaticamente, e aí o servidor público, o político, todo mundo cumprindo a obrigação, e dentro da que você perguntou, é a sociedade, né? Dando um passo. Nós estamos falando de transparência. Vou ter que falar. O contrário dessa história de orçamento secreto e agora do orçamento do PE. O contrário de tudo isso. Eis a promessa do que a informação ela traz. É transparência. Né? É disso que nós estamos falando. E está dentro dessas promessas que a gente vem recebendo nos últimos... A internet vai socializou um pouco a falta de conhecimento também, a ignorância, né? Ela democratizou tanto a inteligência quanto a burrice. Mas, de uma forma geral, o e-cidade e essa combinação, e-cidade, rede social, no caso, internet, não é bem rede social, mas internet, vai dando para nós os passos em relação à transparência. E aí eu ganho da sociedade como um todo, né? Quem hoje entrar no portal da Transparência de Volta Redonda vai ver que tem as informações lá, que é tudo coisa que é alimentada pela cidade automaticamente. Você está entendendo? Não tem... Acho que quase tudo que está lá depende de pouquíssima intervenção humana, assim, além nenhuma, né? Além daquela do uso em si, né? Empenhou, bateu, foi, está computado, entrou no portal da Transparência. Então, o ganho, de fato, o ganho não é do servidor, o ganho é também do servidor, é também do prefeito, é também para os tribunais de contas que terão seu trabalho facilitado, mas é da sociedade como um todo, que, afinal de contas, né, para isso que estamos aqui, né? Servidores públicos, estamos aqui para trabalhar para o todo, não é isso? É isso aí, é isso mesmo, Caio, obrigado. Professor Marcelo, a pergunta do Quadrimundi é sobre se é fácil a instalação do e-cidade, se ele está aqui, ó, inclusive agora entrando em tela. Eu não sei se tanto o professor quanto... Agora eu já sei que estou entre dois professores, né? Então, estou com o Caio e com o Marcelo, mas eu não sei se vocês estão percebendo já uma lógica do que a gente está comentando do ACTEC, que tudo que a gente vai falando aqui, ao mesmo tempo, a gente vai colocando os links aqui embaixo, a gente vai colocando os acessos, onde a pessoa consegue ver a informação, onde é que ele lê o artigo, como é que ele entra na comunidade, como é que ele baixa o software. E justamente essa vai ser a intenção desse canal na parceria do e-cidade com o portal Articult. E aí, professor, ele pergunta se a implantação é simples, se é necessário apoio de empresa, se é obrigatório, né? Se existe um passo a passo disponível na internet. E aí, já aproveitar, professor Marcelo, para você fazer suas considerações aí finais, para a gente também fazer o mesmo encaminhamento aqui com o nosso convidado da noite, o subsecretário Caio Teixeira. Tá certo. Bom, a implantação do e-cidade ela não é simples, né? Pelo contrário. Pelo fato de ser um RP, né? Ela é um pouco complexa, né? A pessoa que for tentar se aventurar nisso pode conseguir, não tenha dúvida, mas precisa ter bastante conhecimento da regra do negócio, né? E depois saber como é que funciona todas as suas integrações dentro da cidade para conseguir implantar, né? Eu vou dar um exemplo simples. Eu não consigo instalar o módulo compras sem estar com toda a parte contábil e orçamentária instalada. Acha que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas está tudo interligado. Então, de simples não é, né? Já vi várias prefeituras instalarem uma coisa, a instalação é mais simples. Hoje em dia, acho que já tem até o Instala Fácil, né? Que um dos colegas criou, que está disponível na internet. Agora, a implantação em si já é um pouco mais complexa, né?
E o ideal seria ter uma pessoa do lado, uma empresa que conhecesse a cidade para poder ter mais agilidade nessa implantação, tá? Porque a parte financeira, que é o cerne de toda a cidade, né, ela vai estar integrada com todos os outros módulos, principalmente a parte patrimonial, principalmente a tributária, que é muito complexa, né? Então, essas migrações de dados para a cidade depois da implantação é bastante complexo, não é simples assim, não, tá? O ideal seria ter o apoio de uma empresa que conheça a cidade para poder ajudar nesta implantação, tá? Enfim, eu acho que está respondido, né? Com certeza. Então, tá bom. Eu quero acrescentar aqui só para o Quadrimundi uma experiência que eu acompanhei, até também porque pode surgir o interesse de outras pessoas, né? Também existem experiências, claro que não em prefeituras do tamanho de Volta Redonda, mas em prefeituras menores e organizações menores, que por meio do código, por meio dos manuais disponíveis na internet, e até com o Instala Fácil, que foi mencionado aqui pelo Marcelo Mori, você também consegue fazer tendo conhecimento técnico sozinho, né? A ideia justamente do modelo é propiciar isso a qualquer pessoa. Claro que, para uma questão profissional, a gente recomenda, tem o faça você mesmo, que nós apoiamos, mas também ou com quem sabe, né? Então, você tem as duas opções. Você pode fazer por conta própria ou procurar um prestador de serviço que certamente vai lhe ajudar a utilizar a ferramenta. Eu vou dar um exemplo nesse sentido, Colinto. Eu implantei, para você ter uma ideia, à distância, o RH numa cidade pequena da Bahia, tá? Ele precisou de apoio por conta da migração de dados, né, que é um pouco mais complexa para poder fazer a implantação. Mas uma vez implantado, eu fiz isso em um mês, tá? Já faz 4 anos que eles estão usando, e nunca mais dei assessoria. Disponibilizei os manuais, eles usam isso direto, fazem todos os procedimentos dentro do RH, gerando folha, pagamento, tudo. Tá? Uma vez ou outra ligam para um evento separado, mas conseguiram tocar perfeitamente. Até hoje eles vivem sozinhos. Vivem sozinhos, a prefeitura pequenininha toca todo o RH. É possível sim, mas a migração é um pouco mais complicada, né? Aí entra essa parte mais profissional, ou da pessoa precisa conhecer realmente a base para poder conseguir ligar. Mas não impede que qualquer pessoa que tenha conhecimento da área e fuça as tabelas, etc., que a universidade tem muita documentação para isso, consegue sim. Eu faço uma contribuição aqui com isso. Tem um princípio da administração, né? Aquilo de você focar no centro do seu negócio, né? Ou o pessoal gosta de uma americanização das coisas, né? De um core business, você focar no core, no centro do que você faz. E eu acho que isso vale um pouco para esse tipo de situação, tá? Dá para fazer, principalmente para quem é pequeno, tá? Mas ou terceiriza, ou contrata gente que vai fazer, gente que é especialista, que de fato tenha conhecimento, porque o assunto é técnico, né? Você entende? É técnico o assunto. Então, evita, inclusive, erros lá na frente, né? Que você só vai perceber depois. E não é nem tanto de instalação, porque eu nunca participei da instalação, mas eu imagino que a instalação também não é complexa, mas ela tem uma questão que é de como colocar os dados dentro desse negócio para funcionar. Né? E quem tem experiência com isso, certamente vai fazer o caminho ser mais percorrido com mais alegria. Com certeza. Marcelo, então, te passo aí para as considerações finais e depois vou fazer a última pergunta para o Caio e ele também faz as considerações. Ok. Bom, mais um evento aí para a comunidade. Espero que tenha tido sucesso em mostrar o nosso caminho aqui dentro de Volta Redonda, né, junto à universidade. É um sistema que realmente tem nos dado bastante prazer em trabalhar, não só aqui em Volta Redonda, como alguns outros municípios que a gente presta assessoria, tá, na área da saúde, educação, nota fiscal. E eu espero que fique bastante tempo aqui com o Caio, né, em Volta Redonda, e a gente chegue a atingir o que nós planejamos até 2024, né, com todas essas informações e o sistema totalmente integrado, com os custos saindo aí, a flor da pele aí, para nós termos realmente uma gestão
exemplo, né, aqui na região todinha. É o que eu espero da cidade, de toda a comunidade, e que cada dia a gente venha se apoiar mais para poder fazer com que isso cresça e espalhe para esse Brasil afora, que eu acho que é um sistema que há anos eu briguei para ter isso dentro das prefeituras, por tudo isso que o Caio falou. É isso aí. Obrigado a todos e obrigado mais uma vez, Caio. Corinthians, obrigado. Professor Marcelo, obrigado. Quinta reunião da comunidade do ano, a gente mantendo o calendário de reuniões mensais. Certamente teremos várias reuniões que serão realizadas aqui pelo ACETEC, né? Então, a inauguração, acho que começamos bem. Te agradecer muito pela presença. Caio, eu tenho uma perguntinha e já também você fique à vontade para emendar com as palavras finais. O Rafa está chegando aí. Foi bom que já deu tempo dele preparar a comida, dele fazer já conseguiu resolver a vida dele enquanto a gente papeou aqui e o tempo passou muito rápido. Caio, eu acho que tem uma questão, assim, a partir da implementação da ferramenta, né? E também é uma questão muito moderna, assim, a gente ouve muito falar disso hoje em dia, né? Eu comentei que a gente poderia abordar no final. Questão de sustentabilidade, de melhoria, né, na responsabilidade, que também a própria prefeitura tem com a sociedade, né? Quando você opta por exemplo, o boleto do IPTU não ser impresso, né? As pessoas que vão criando esse hábito, a possibilidade de uma segunda via sem impressão, formulários eletrônicos, porque também quando a pessoa está preenchendo alguma coisa pela internet, ela está evitando de ter que preencher um formulário. Como é que você enxerga, agora que vocês estão trazendo a questão do protocolo também, assim, os desafios para a gestão a partir do momento que você já tem uma base? A gente, inclusive, uma matéria divulgada, a gente comentou, quando você já tem um sistema integrado, já é meio que o primeiro passo para você dar vários outros passos, né? E aí, o que você enxerga assim como próximos passos, futuro, e já fique à vontade para se despedir do quem está nos acompanhando aí pela internet. Essa história do papel é a história que eu acho que tem mais me incomodado hoje, tá? Ainda não sei que tipo de solução que nós vamos encaminhar aqui para a Volta Redonda. Volta Redonda já tem coisa que não é no papel, tá? Então hoje já tem muitas segunda vias de requerimento ou segunda via de boleto e tal, que o cara consegue lá no site retirar. Já tem outros sistemas de reclamação e tal, que evita um pouco, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Nisso aí eu acho que não somos exemplo, tá? Mas eu vou te dizer que é a minha luta. Eu entrei nessa gestão como subsecretário, né? Se eu sair daqui tendo exclusivamente implantado o processo digital, eletrônico, eu terei considerado a minha estadia na cadeira de subsecretário bem sucedida. Vocês pensaram na possibilidade de usar o SEI, que é disponibilizado pelo governo federal? Eis a luta para que a gente consiga. Estou nessa luta lá, o pessoal do TRF4 tem nos ajudado lá, eu tenho conversado com a Patrícia. Agora, eles são criteriosos e acho que estão certos, então a gente está vencendo uma série de passo a passo e tá tudo. Eu vejo assim, eu tô com certeza que nós vamos conseguir, Corinto, porque já estamos com uma minuta de um acordo técnico pronta, faltando assinar, entende? Então, estou muito animado e de verdade, tá? Acho que se a gente conseguir, além de fazer o feijão com arroz, botar o orçamento para funcionar no dia a dia, sair daqui, é muito papel, meu amigo. 33 instituições rodando coisa para cima e para baixo. Esses dias eu perguntei para a menina ali, ela não me respondeu, hein, o Marcelo. Eu falei, tira o empenhamento aí do ano passado de papel, cruza com a liquidação, quero ver quanto que a gente consumiu de papel. Aí ela falou, pô, cara, tô fazendo um negócio aqui, daqui a pouco eu te entrego. Aí eu fiquei com Covid e não voltei mais também. Mas, rapaz, eu vou transformar isso em árvore entendeu? E vou sair no final do ano, sim. Gente, tem isso de plano, como é que é? Tem que morrer, escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Eu não plantei uma árvore, não, mas eu economizei não sei quantos milhares de árvores aí. Deus queira que eu consiga. Peço que vocês me coloquem nas orações de vocês, porque é um desafio enorme, tá? Enorme. E nós estamos incluindo, se Deus quiser, vamos conseguir.
E agradeço aqui já, então, nas considerações finais, agradeço ao Marcelo pelo convite e pelo apoio do dia a dia. O Marcelo, para mim, é um professor aqui, entendeu? Muito, eu tenho aprendido muito com o Marcelo. Sempre que posso, faço esse agradecimento ou privado ou publicamente, porque do que eu estou hoje crescendo em questão de orçamento público graças ao Marcelo, não só em relação à universidade, não, tá? Ao que ele entende de gestão pública, de funcionamento do ciclo da despesa pública. E tem algumas figuras, o Marcelo talvez hoje seja a principal, que tem aqui. Pô, Caio, pode falar, o que você está precisando? E atende, então é sempre bom poder contar com o Marcelo. Obrigado, Corinto. Tá? Estou à disposição, se precisar, para o que for possível, tá? Eu tenho muito prazer em contribuir com a comunidade de software livre, em qualquer âmbito que for. A gente nem conversou muito software livre aqui, mas eu acho que entre nós a gente já sabe o que a gente está falando. Então, conte comigo. E vou passar a acompanhar, estou conhecendo o Artcult agora. Enquanto a gente estava me preparando, tal, fui passando, adorei o portal, então vou até dar uma divulgada também. Tá bom, gente? Muito obrigado. Então, gente, chegando ao final aqui, já com a presença do Rafael Gomide, do portal Artcult, queria agradecer demais. A quinta reunião da comunidade, 2 pautas, o lançamento aqui do canal ACTEC e a presença do subsecretário da Prefeitura de Volta Redonda, o Caio Teixeira, apresentando o que ele mesmo chamou, é melhor ainda quando a gente consegue unificar a linguagem, né? Porque na divulgação a gente fala caso de sucesso, aí quando a própria pessoa que está usando, a própria pessoa se sente satisfeita, é outro peso. E é sempre essa a ideia da mensagem que a gente quer passar aqui pelo canal, né? Eu comentei lá no início, a intenção é justamente essa. É um caso de sucesso, porque aquele que usa se sente bem, se sente confortável, também sabe das dificuldades, sabe o que está enfrentando. E certamente uma junção do SEI com esse idade, Caio, se você consiga avançar nesse processo, isso vai servir com certeza para o Brasil inteiro, porque tem muitas outras prefeituras interessadas nessa integração. Então, professor Marcelo, muito obrigado, CPD Municipal, participando aqui da 5ª reunião da comunidade. Rafael Gomide, lançamento do ACTEC, muito obrigado, uma boa noite. E o nosso convidado especial, subsecretário Caio Teixeira. Melhoras para você, Caio. Está vacinado, né? Com certeza, porque daí não estaria com esse vozeirão e firme e forte. E vou te falar uma coisa, hein? Os 40 minutos viraram mais de 1 hora, a gente só pode agradecer a você, que transformou os 40 em 1 hora. Então, muito obrigado, gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente pela internet. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Até a próxima.